Sejam muito bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse vídeo a gente vai estudar um pouco sobre o Sócrates, seu método e a importância dele para a filosofia e para a história da filosofia. Considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, Sócrates se mantém até hoje uma figura muito controversa. As suas influências passam desde Parmênides até Anaxágoras, filho de um escultor com quem Sócrates chegou a ter algumas lições sobre o ofício, e de uma parteira, cuja profissão acaba por influenciar profundamente o modo de pensar de Sócrates, ao ponto de existir no anedotário da história da filosofia uma história em que Sócrates assistiu a mãe a fazer um parto, e a partir dessa presença, de ver esse parto, ele chegou à conclusão que a parteira e o filósofo eles têm funções parecidas. A parteira auxilia o bebê a nascer, né? Auxilia a mãe fazer o bebê nascer. E o filósofo auxiliaria nós, seres humanos, a ter a verdade e encontrar a verdade. Tanto que a palavra maiêutica, como nós veremos mais para frente o que significa esse palavrão maiêutica, ela pode ser traduzida como parir, como ajudar alguém a parir, como ajudar alguém a dar luz. Há uma rica disputa narrativa sobre a concretude se Sócrates foi ou não um personagem histórico. Afinal, as suas obras e os relatos da sua vida só chegaram através de nós graças aos seus discípulos, notoriamente Platão e Xenofontes, e um dramaturgo ateniense do período que se chama Aristófanes. E o Aristófanes, cujas obras Lisístrata e As Nuvens não podem ser acusadas de serem apologéticas a Sócrates. Assim, temos duas representações de Sócrates. De um lado, um mestre desapegado dos bens materiais, bom, caridoso, que auxiliava os próximos a encontrar a verdade. E outro, um personagem mais irônico, mais cômico, meio bonachão. Ou seja, essas duas interpretações não podem ser levadas ao pé da letra, e sim a busca de um meio termo entre essas duas representações. Alguns estudiosos dizem que Sócrates não deixou nada escrito propositalmente. Afinal, ele acreditava no caráter libertário do saber, e que a palavra escrita acabaria por encerrar, ou seja, deixar concreto e eternizado o erro, fazendo com que assim a verdade não seja completa e perfeita. E há ainda uma terceira vertente de historiadores da filosofia e de estudiosos da filosofia que simplesmente não acreditam que Sócrates de fato existiu, sendo apenas uma construção literária de Platão, que aliás escrevia muito bem, tanto em forma de filosofia quanto em forma de literatura. E essa construção seria uma forma do Platão poder passar suas ideias de uma maneira melhor, de uma maneira mais bem construída. E esse personagem acabou sendo utilizado por outros escritores do período. Ao certo, infelizmente, nós nunca poderemos chegar a uma conclusão definitiva sobre esse debate, pois há evidências muito fortes, tanto que ele existiu, quanto que ele não existiu. E dessa forma, não há consenso. Sua influência, entretanto, passa muito além, passa ao largo dessas disputas narrativas se ele existiu ou não existiu. E a sua influência pode ser sentida principalmente nos campos da epistemologia e da pedagogia. Sócrates nunca se devotou muito à família. Ao que se sabe, ele foi casado com Xantipa, uma mulher que era muito mais jovem do que ele, e alegadamente teve 3 filhos. Porém, como eu já disse, ele não se dedicou muito à família. Todos os relatos que tem sobre a vida familiar de Sócrates são não são muito favoráveis, não são muito positivas à vida familiar de Sócrates, pois ele acreditava que a missão dele era maior: buscar pessoas que queriam sabedoria, buscavam pela verdade, que tinham probidade, moderação e esse apreço pelo saber. A vida de Sócrates pode ser inserida no que é conhecido como
o século de ouro de Atenas ou o século de Péricles. Péricles, o orador grego, não o cantor de pagode. Período iniciado com o cerco de Samos em 438 antes da Era Comum e finalizado em 338 antes da Era Comum, com a derrota dos exércitos gregos contra os exércitos macedônicos liderados por Filipe II, rei de Alexandre o Grande, na Batalha de Queroneia. Foi durante esse período que aconteceu o chamado apogeu da civilização ateniense, com o incremento da filosofia, da poesia e da democracia. Nesse período foram construídas diversas obras públicas, como, por exemplo, o Partenon e a Acrópole. E por conta disso, Atenas se tornou o centro da civilização grega e das cidades-estados grega como um todo. Por conta desse imperialismo, diversas cidades-estados do Peloponeso se levantam contra Atenas, o que dá origem à Guerra do Peloponeso. Toda essa guerra, todo esse imperialismo ateniense vai fazer com que as cidades-estados se enfraqueçam, porque elas viviam em choque constante. E com isso, com esse enfraquecimento das cidades e o fortalecimento do Império Macedônico, você tem o final da chamada Era Clássica da civilização grega. Sócrates vive então no auge intelectual de Atenas, e entre os seus pares existiam nomes como, eu vou ter que ler porque são muitos, Anaxágoras, Demócrito, Heráclito, Parmênides, Hípias, Protágoras, Heródoto e Tucídides, Ésquilo, Aristofane, Sófocles e Eurípides. Além, é claro, de seus discípulos Xenofonte e Platão, e indiretamente Aristóteles. Ou seja, se pegamos a notoriedade que Sócrates teve e como marcas indeléveis que ele fez na história da filosofia e na história grega e na história clássica, se a gente colocar em perspectiva que ele é rodeado de tantos grandes nomes, salta ainda mais aos olhos a relevância e a importância que o nosso pensador aqui teve ao longo da vida. A sua influência não pode ser subestimada de forma alguma, ao ponto que as suas palavras, as suas ideias encontram eco e ninho, inclusive nos pensadores do presente, seja de forma direta ou indireta. Como vimos anteriormente, o presente não herdou nenhuma linha escrita diretamente por Sócrates, e não há registros que ele tenha publicado ou tenha sido circulado alguma obra diretamente escrita por ele. Suas ideias chegaram até o presente, até os nossos dias, graças principalmente aos diálogos de Platão e Xenofonte e às peças de Aristófanes, principalmente a peça As Nuvens. Se apresenta assim, então, o chamado problema socrático para os historiadores da filosofia, que é a tentativa de distinção entre as ideias de Sócrates per se das ideias de Sócrates como personagem dos diálogos platônicos. Há um consenso entre os historiadores da história da filosofia que os diálogos Apologia de Sócrates e Críton são estritamente socráticos, ou seja, é o Platão transferindo para palavras as ideias de seu mestre. Esses dois diálogos e alguns outros escritos platônicos do começo da carreira do Platão. Entretanto, ao longo da história e ao longo da carreira filosófica do Platão, você vê um grande progresso das ideias do filósofo, ao ponto que fica cada vez mais difícil distinguir quais são as ideias de Sócrates das ideias do Platão per se. Inclusive tem essa charge medieval, se é que dá para falar em charge medieval, que mostra o Sócrates, inverte essa ordem, que é o Sócrates como um personagem escrevendo as ideias do Platão, o que dá uma interpretação muito interessante sobre como os medievais entendiam esse problema socrático. Ao lermos os diálogos socráticos, tanto de Xenofonte quanto de Platão, percebemos que o pensamento de Sócrates se baseia em 3 grandes pontos. Primeiro, crítica aos sofistas, ou seja, uma crítica à retórica pura e simples, além da cobrança pelos ensinamentos que o mestre tinha. Além do que, Sócrates fazia uma crítica à questão prática da filosofia. Ele achava que a filosofia não tinha nenhum caráter prático, a não ser a construção do conhecimento. Para Sócrates, o saber ele deveria ser puro e natural, ou seja, ele não poderia ser manipulável para fins de vitória em algum debate ou de ganhos materiais.
Para ele, os filósofos deveriam se abster desses tipos de ganho e apenas construir um conhecimento em uma investigação séria e profunda sobre a verdade. Ou seja, Sócrates acreditava que os filósofos precisavam acreditar nas ideias por eles defendidas. E esse acreditar não é só uma crença cega, mas sim chegar a essa verdade, quando chega essa verdade, essa iluminação da verdade, defender essa ideia como de forma contundente. E não apenas fazendo como os sofistas faziam, que eles se moldavam para chegar a um fim em algum debate ou chegarem a um fim material. Os sofistas, só como adendo, eles podem ser comparados ao que hoje são, grosseiramente falando, os advogados, que eles manipulam a verdade para chegar a um fim. 2. A arte de perguntar. Para Sócrates, a gente só obtém a verdade quando a gente faz uma série de perguntas para chegar em conceitos. E esses conceitos acabam moldando o nosso entendimento do mundo à nossa volta. Ou seja, a partir dessa série de pequenas perguntas e de conceitos, quando você tem a resposta e chega a algum conceito, você molda a realidade e o mundo à sua volta. Esse tipo de método fica muito claro, entre outras obras, principalmente no diálogo A República, de Platão, aonde estão contidas a teoria das ideias e a alegoria da caverna, muito mais atribuídas hoje em dia a Platão do que a Sócrates. 3. A consciência do homem. Sócrates acreditava que todos nós somos ignorantes e que não possuímos nenhum saber, e que a sabedoria é o bem final e maior da vida. Sócrates incentivava as pessoas com quem ele interagia a fazer essa busca pelo conhecimento, a fazer essa busca pela verdade e pelo saber, através dessas séries de pequenas perguntas, que nós vamos ver o que é já já. E assim, chegando à verdade, chegando à verdade, a sabedoria e a verdade, a pessoa se libertava, ou seja, se tornava um ser mais livre, mais superior, entre aspas, como se fosse uma iluminação espiritual. O Agostinho, por exemplo, vai falar que essa iluminação se dá pela razão e por Deus. Eu tô bem medievalista hoje, hein? Aplicando esse método das pequenas perguntas e tendo consciência de que somos ignorantes, Sócrates assim auxiliava as pessoas a se libertarem e a ele mesmo se libertar. E a liberdade para Sócrates tem muito a ver com consciência, e uma consciência baseada no belo, na moral, na justiça e no amor. Uma outra parte importante da filosofia socrática é a separação entre espírito e corpo, entre alma e matéria. Para Sócrates, o homem é um ser encarnado, ou seja, é uma alma que entra dentro de um corpo. E por conta disso, a alma sofre, tem um sofrimento, porque ela precisa lidar com um corpo que é perecível, sendo que a alma, assim como a verdade, é eterna. Aliás, isso é um bom filão aqui na história da filosofia, que se a gente fosse trilhar, chega até quase os existencialistas, mas isso é tema para alguns outros vídeos. E desse conflito, a gente só consegue ter um pouco de paz quando a gente se vira a nós mesmos, a gente faz uma reflexão, e aí vocês lembrem do Mário Sérgio Cortella falando sobre reflexão, e através da reflexão a gente tem um contato pequeno com a nossa vida anterior a gente ser encarnado, e assim a gente encontra um pouco de paz. Dessa forma, na filosofia socrática, a morte se faz essencial. Não há uma busca por uma vida eterna do corpo, porque se a alma e a verdade são eternas e elas só estão aqui temporariamente, a vida no pós-morte tanto faz. Porque é no pós-morte, é no além-túmulo, que a alma vai retornar à verdade e assim se tornar completa mais uma vez. Podemos dizer que é tal crença que a morte é totalmente aceitável e precisa ser ter a morte para ter a completitude do seu pensamento, é com que a gente tem, talvez, uma leitura da complacência que Sócrates teve ao ser executado e não oferecer nenhum tipo de resistência para as autoridades atenienses. Um dos principais legados de Sócrates para a posteridade é o chamado método socrático ou maiêutica, que vem do grego clássico ajudar a dar à luz, auxiliar
a dar à luz. A maiêutica configura-se num método de investigação da realidade onde as partes envolvidas fazem pequenas perguntas entre si, para que assim chegassem à realidade ou à ideia dessa realidade, fazendo com que essas pessoas tivessem toda uma percepção única sobre o que estava à frente dele, o objeto que estava à frente dele. Para utilizarmos a maiêutica como método, a gente precisa passar por dois estágios preparatórios para chegar à utilização desse método. O primeiro é ter a consciência que a sabedoria é o bem maior a ser atingido, ou seja, o conhecimento é o fim a ser alcançado, não importando mais nada além disso. O outro é que ter consciência que nós somos completamente ignorantes sobre qualquer assunto, ou seja, a gente precisa construir um conhecimento do que já ter ideias prévias ou um objetivo prévio de conhecimento. Sócrates, assim como Platão, acreditava que a verdade só poderia ser alcançada através da razão, ou seja, se a gente refletisse muito sobre o objeto a ser estudado. E, dessa forma, Sócrates dividiu o mundo em dois grandes campos, o mundo ideal e o mundo material. E o mundo ideal ele seria perfeito, pois ele seria feito apenas por verdades. E verdades, elas não podem ser falhas ou incompletas. Elas são corretas e completas em si. Sócrates teve os mais diversos discípulos diretos e indiretos. Porém, cabe ressaltar três deles: Xenofonte, Platão e Aristóteles. Cada um nos legou uma interpretação de quem seria o mestre e sua metodologia e seu método filosófico. Para nós, homens modernos, o discípulo mais relevante de Sócrates foi Platão, principalmente pelo fato de Aristóteles ter se baseado mais nas obras de seu mestre do que o mestre do seu mestre, e pelo fato que Xenofonte foi invariavelmente eclipsado pela força do pensamento platônico. A influência de Sócrates sobre o platonismo pode ser sentido principalmente nos campos da epistemologia e da pedagogia, e pelo fato de Platão acreditar que existiam dois mundos separados pelos sentidos, o mundo material e o mundo ideal. A influência de Sócrates, porém, trespassa o mundo clássico, sendo que a sua influência pode ser sentida ao longo da história da filosofia ocidental. Categoria e disciplina que, por sinal, foi fundamentada e amplamente transformada pelo grande gênio que foi Sócrates. Por conta de suas ideias e por ser avesso aos mexericos políticos, o filósofo acabou sendo perseguido tanto pelo Estado ateniense quanto por alguns de seus pares que acabaram denunciando para a justiça ateniense. Mileto, Anito e Licon acabaram por denunciar Sócrates para o governo ateniense pelos mais diversos crimes, como, por exemplo, corrupção da juventude ateniense, renegação dos deuses e outros crimes não autenticados pela lei. A Sócrates foi dado o direito de autodefesa, porém, o nosso filósofo aqui não apresentou nenhum argumento contra a sua defesa ou fez qualquer defesa de si, pois acreditava que ele não deveria se defender de um crime que não havia cometido. Dessa forma, nos nossos termos atuais, ele foi julgado à revalia. Sócrates então foi condenado a se suicidar tomando um cálice de cicuta. Apesar de certa complacência das autoridades atenienses e da movimentação de seus discípulos, Sócrates leva ao fim e ao cabo o plano e acaba se suicidando. Ele dizia que preferia deixar o corpo material e a mente do que viver uma mentira. Dessa forma, aos 71 anos, Sócrates morre e a filosofia perde um dos seus fundadores e pilares, e talvez um dos maiores pensadores que jamais existiu. Era isso, pessoas. Acho que temos um vídeo. Muito obrigado para você que chegou até o final aqui desse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida sobre quem foi Sócrates, sua importância, ou sobre seu método, ou quer fazer alguma crítica, um elogio, ou um comentário qualquer, fique à vontade para usar os comentários aqui embaixo. Eu estou ansioso para ouvir a palavra de vocês. Aqui no final do vídeo vão aparecer duas indicações de vídeos para vocês. Uma com o último vídeo postado aqui pelo canal, outra
com uma indicação de conteúdo do YouTube para vocês, além da playlist videoaulas, que é onde esse vídeo aqui ele se encaixa. Também assina lá, assiste todo o conteúdo aqui do canal. Não esquece de verificar se você está com as notificações ativadas, ou seja, aquele sininho que aparece do lado do botão de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve e ative as notificações. Se você já é inscrito, verifica se as notificações estão ligadas, se o sininho está clicado e aparecem umas aspinhas do lado. Qual que é a importância disso? Quando você tem as notificações ativadas, toda vez que a gente posta algum conteúdo novo, vai diretamente para o celular de vocês ou para o e-mail, ou para os dois inclusive, alguma notificação, uma notificação avisando que tem conteúdo novo. Assim vocês ficam sempre atentos ao que a gente posta aqui no canal, certo? Aliás, não sei se vocês sabem, nós estamos com o ClioCast, que é um podcast feito aqui pelo pessoal do Clio, por mim, pelo Gustavo, pela Laís, pelo Vitor. O Gustavo e a Laís ainda não estão fazendo vídeos, o Gustavo já está fazendo. Aliás, fica um convite mais uma vez para o Vitor e para a Laís fazerem conteúdos em vídeo, não só fazer o podcast. Então sempre que tiver um conteúdo novo, seja os vídeos, seja o ClioCast, que você pode ouvi-lo aqui no YouTube e nos agregadores de podcast de iPhone ou de Android, sempre que tiver um conteúdo novo, você tem essa notificação e é mais fácil de você chegar até ele, certo? Não esquece de deixar seu joinha, de compartilhar esse vídeo e o resto é vida que segue.